E se eu te dissesse extinção não é tão permanente quanto você pensa? Graças às maravilhas da ciência, podemos até ser capazes de voltar ao tempo revivendo algumas espécies há muito tempo perdidas. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns animais extintos, que podem andar na Terra mais uma vez. Parte 2. O dodô. O caminho do dodô é um suspiro de remorso muito comum proferido quando mais uma espécie se junta à lista cada vez maior de extinções recentes. De fato, devido ao rápido declínio desta espécie, bem como a sua reputação por ser alguns sanduíches a menos de um piquenique, o dodô bird tornou-se uma espécie de um garoto propaganda para a extinção. Este pássaro que não voa também não era tão atraente. Era maior que um peru, pesando cerca de 50 quilos, e tinha uma plumagem cinza azulada, uma cabeça grande, asas minúsculas e inúteis e pernas fortes e amarelas. Os pássaros viviam na ilha de Maurício e foram vistos pela primeira vez por marinheiros portugueses por volta de 1507 e eles foram finalmente levados à extinção no final de 1600 depois que espécies invasoras competiram com a ave por comida e comeu seus filhotes. Menos de 75 anos depois que os marinheiros colonizaram sua ilha natal, o dodô bird foi completamente exterminado. Mas como aprendemos agora, extinção nem sempre significa para sempre. Falou-se da extinção do dodô em Reviver e Restaurar, que é uma organização focada no resgate genético de espécies ameaçadas e extintas. Com os avanços sendo feitos para restaurar o mamute woolly e outras criaturas, a perspectiva parecia viável no início, mas havia um grande problema: o DNA de dodô é extremamente difícil de encontrar. Tudo o que resta do dodô é uma cabeça e um pé em Oxford, um pé no Museu Britânico, uma cabeça em Copenhague, e esqueletos mais ou menos completos em vários museus da Europa, Estados Unidos e Maurício. Mas em 2016, houve um grande avanço. Beth Shapiro, bióloga evolutiva na Universidade da Califórnia, anunciou que todo o genoma do extinto dodô bird foi sequenciado usando o genoma do pombo nicobar, o parente vivo mais próximo do dodô, como modelo. O que mais? Maurício, tendo perdido a maioria de suas espécies endêmicas, é agora o lar de alguns dos projetos de recuperação mais incríveis de espécies ameaçadas de extinção no mundo. A maioria das espécies endêmicas está agora confinada para reservas pequenas e intensamente gerenciadas e ilhas satélites livres de predadores para protegê-los da própria coisa que eliminou o dodô, espécie invasora. Antes de os humanos aparecerem, Maurício era um refúgio de pássaros e répteis, com algumas espécies de morcegos sendo os únicos mamíferos endêmicos da ilha. Se os mamíferos invasores que desde então prosperaram lá foram controlados, o dodô pode ter uma chance de sobrevivência. Os cientistas já estão brincando com a ideia. Uma abordagem envolveria mamíferos geneticamente modificados, então eles se reproduzem fora da existência usando um gene de viés sexual. Claro, tudo isso é especulativo por enquanto, mas certamente parece o retorno do dodô ainda pode ser iminente. A moa. De um pássaro que não voa para outro, permita-me apresentá-lo ao moa, um grupo de pelo menos 9 espécies de pássaros enormes, alguns medindo até 12 pés de altura e pesando colossais 510 kg. Essas criaturas de tirar o fôlego foi extinto no final de 1600, após a chegada e proliferação do povo maori na Nova Zelândia, que viam os moa como alvos fáceis de caça com muita carne sobre eles. Ao mesmo tempo, a perda de habitat e os impactos associados com outras espécies introduzidas ajudou ainda mais para selar seu destino. Mas, tendo desaparecido há mais de 700 anos, parece que ainda pode haver esperança para estes grandes pássaros. Isso porque cientistas da Universidade de Harvard conseguiram montar o primeiro genoma quase completo para uma espécie extinta de moa, o Little Bush Moa. Não se deixe enganar pelo nome, no entanto. O Little Bush Moa não era pequeno. Tinha mais de 4,3 pés de altura e pesava cerca de 66 quilos. O DNA foi reconstruído a partir do osso do dedo do pé de um único espécime de museu em 2018, e pode começar um novo capítulo em ressuscitar esses pássaros passados.
A equipe, liderada por Alison Cloutier, de Harvard, técnicas de sequenciamento de alto rendimento, que lhes permitiu sequenciar centenas de milhares de fitas de DNA de uma só vez. Em outro estudo da irmã, eles usaram o genoma Little Bush Moa, juntamente com outros dados de DNA, para determinar que moas estão mais intimamente relacionados para kiwis, emus e casuares. O fato de que todos esses 3 pássaros ainda vivem abre um mundo de possibilidades. Ressurreição do moa exigiria um pouco mais de ajustes genéticos do DNA extraído do espécime do museu e um ovo de uma espécie viva onde o genoma pode ser implantado. Felizmente, os ovos de 15 centímetros de comprimento e meio quilo que Emus estava deitado pode ser apenas o bilhete. Mas este passo provou ser mais difícil em pássaros do que com os mamíferos. Um genoma reconstruído pode ser introduzido em um ovo de mamífero com uma técnica de clonagem que criou Dolly the Sheep, mas isso não funciona em pássaros ainda. Uma esperança é obter uma solução alternativa que recentemente teve sucesso em galinhas. Obrigado por terem ficado até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e fiquem atentos nos próximos vídeos.